Olá, boa tarde para você. Hoje o Sala de Entrevistas recebe um ator rio-grandino que deixou Rio Grande em busca de oportunidades. De férias na cidade, Natanan Jovanovic vem contar a própria história, marcada por persistência e muitos desafios, mas também já por conquistas na teledramaturgia. Natanan, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Guilherme, tudo bem, gente? Como vai? Boa tarde para todos vocês. Que alegria mais uma vez estar podendo estar aqui com vocês, contando um pouquinho mais aí da minha trajetória. Alegria nossa em recebê-lo. Natanan, tu é de Rio Grande. Sim. Quando foi que essa questão da atuação começou a te chamar a atenção? Desde criança, sim. Desde criança eu sempre sonhei em trabalhar em TV, cinema, sempre brincava na escola, em teatro, né? Sempre gostava de participar dessas ações na escola, de Natal. Então sempre já nasci com essa veia assim de querer aparecer. Eu digo que eu sou aparecido, assim, sabe? Então eu sempre gostei de estar nesse meio assim, e aí foi que surgiu onde eu comecei a pedir para os meus pais me levarem em muitas agências que vinham na cidade na época, né? Para eu fazer testes e fazer as inscrições, e aí eu fui cada vez mais gostando desse meio. Então essa tua questão de atuação nunca foi só uma brincadeira. Ainda criança, tu já te imaginava como ter isso como profissão. Exatamente, eu nunca levei... Claro, brincava na época muito, mas sempre brincava sério. Eu brincava sério, né? Eu sempre gostei mesmo de estar no meio do pessoal, de fazer esses contatos assim, ser aquela criança que se destacava ali entre as demais crianças nessa parte artística ali. Sempre gostei. Tu chegou a fazer teatro aqui em Rio Grande? Fiz pouco. Fiz mais em escola mesmo. Fiz mais em escola, mas sempre estava dentro desse meio. Em teatro de escola, ia no teatro também ver, eu gostava, sempre fui muito curioso em saber como era feito, como era produzido, né? E aí eu fui sempre foi dando aquele gatilho de querer mais, sabe? De saber mais sobre o assunto. Alguma peça que você viu aqui em Rio Grande que tenha te marcado? Muitas peças. Uma que eu vi quando criança e que eu tive o prazer de fazer também depois que eu fiquei adulto foi a peça natalina do Quebra-Nozes. É uma peça que me marcou muito na infância. E aí, o ano retrasado, pro ano passado, eu tive o prazer de fazer esse espetáculo, que foi o Quebra-Nozes, e fazer o personagem Quebra-Nozes aqui em Rio Grande. Aqui em Rio Grande? Aqui em Rio Grande. Que bacana. E tu lembra quando foi assim o teu primeiro contato com a atuação mesmo? Meu primeiro contato com a atuação no audiovisual foi mesmo... Não, no teatro. Vamos no teatro. No teatro. Vamos por onde foi primeiro? Foi primeiro no audiovisual ou no teatro? Foi esse contato com o teatro. No teatro, tá. Teatro. Então no teatro... O primeiro contato foi o teatro ali mesmo. Aí depois eu tive o primeiro contato no audiovisual, que são coisas que se completam, que eu digo, mas são completamente diferentes, assim, o teatro do audiovisual. Mas tu lembra o que foi no teatro? Teatro de escola, eu lembro, foi uma peça. Que peça que era? Foi uma peça infantil, nossa, que era sobre fé, Eu lembro muito que era uma peça mímica, a gente não falava, eu lembro, as crianças elas não falavam, foi uma peça de escola, eu acho que o meu amigo lembra também. E aí a gente fazia personagens que não falavam, só que a gente tinha que passar para o público o que cada um representava sem falar, que o público descobrisse o que era a fé, a esperança, a humildade. Essa foi legal. A primeira experiência, minha primeira experiência como ator. Minha primeira experiência como ator. E em algum momento, Natanan, alguém chegou a te desacreditar, dizendo, isso aí não dá futuro para ninguém, ou não vai nessa? É o que mais a gente escuta, assim, a cada 10 pessoas, 8 falam, não, isso é bobagem, né? Isso aí não vai dar certo, tu é de Rio Grande, é muito longe, realmente tem que sair daqui para tu conseguir, porque senão é mais difícil. E a que tu atribui esses comentários negativos, Natanan? Eu acho que eu atribuo a fazer mesmo, a mostrar que a gente é capaz. Né? Porque a gente... Mas por que você acha que as pessoas dizem isso? Por que são tão negativas? Porque é uma carreira que é muito difícil, principalmente para quem sai do interior. Então, realmente, assim, quando alguém sai daqui, eu tenho muitos exemplos, como a Mel Francoviac, que é uma artista de Pelotas. Eu também tenho o Guilherme Leican, que eu trabalho muito com ele, lá em Balneário, que ele é um dos nossos coprodutores das séries que a gente produz lá. E ele também é daqui de Rio Grande. Então, eu sempre trago esses exemplos comigo. Que, a Mel conseguiu, o Guilherme conseguiu e outros tantos artistas aqui do Sul. E fora que a gente tem muito talento aqui escondido, que eu sempre digo, a gente tem muito talento em Rio Grande escondido. Então eu sempre carrego isso de mostrar para as pessoas que sim, que dá certo, que tem como. Em que momento foi que tu pensou, não, eu realmente preciso sair de Rio Grande para tentar carreira nessa área? Por faltas de oportunidade na nossa própria cidade. Eu sempre vi a nossa cidade com falta de oportunidades na área artística, tanto no teatro, quanto na TV, quanto no cinema. E claro, para a gente conquistar, a gente sabe que a área artística hoje ela gira em torno
de São Paulo, Rio, tá chegando muito para Balneário, que é onde eu trabalho hoje como produtor lá. Então, esse primeiro passo que eu dei foi, claro, aprender o que eu consegui aqui, né, dos frutos daqui, e depois sair para conseguir dar passos maiores também, né? Em que momento foi que tu tomou essa decisão de sair? Foi em 2023, quando eu tive a oportunidade de fazer o primeiro teste para um filme, e aí esse filme ia ser gravado em Balneário Camboriú. E aí foi aonde eu falei, nossa, essa é a oportunidade. Preciso ir fazer esse teste, preciso tentar. E aí fiz o teste. Tu saiu para ir fazer o teste? Fui sair para fazer o teste. Na verdade, o teste para esse filme eu fiz online, em casa mesmo. E aí eu passei nessa primeira seletiva do filme, e aí me chamaram para a segunda fase, que era em Balneário Camboriú. E dali você não voltou mais? E dali eu fiz o filme, né, gravei, foi com o diretor William Vita, de Tropa de Elite, aí voltei para Rio Grande. E aí nesse filme aí, o Rafael Mosato, que é um ator da Record, ele me viu no set de filmagens, e aí ele gostou do meu perfil e me chamou para uma nova produção dele. E aí foi onde eu voltei para Balneário para gravar a segunda série, no caso a primeira série, que antes tinha sido filme, e aí dali eu falei, nossa, eu preciso ficar aqui. Porque aí começou a surgir oportunidades que aqui em Rio Grande eu ainda não tinha conseguido, né? E aí eu tive que sair para... Aí ficou de vez? Aí fiquei de vez. E essa decisão, ela foi planejada, foi pensada, ou foi mais no impulso, assim, não, vou e pronto, vamos ver o que acontece? Foi assim, Guilherme, é bem engraçado, porque eu era 20 e poucos, assim, de dezembro, um pouquinho antes do Natal. Você tinha que idade? 27? 27. 26, 27, é. E aí foi um pouquinho antes do Natal, assim, era 22, 23, a loja uma loucura. E aí eu recebi a ligação do Rafael, e ele disse pra mim, Natanã, eu gostei do teu perfil e eu preciso que esteja aqui em Balneário dia 8, mas é pra morar, porque tu vai vir trabalhar na produtora. Ele me deu essa oportunidade de trabalhar na produtora dele, que é onde entra a parte de produtor de elenco. E aí eu, sim, estabilizado aqui, com o meu negócio, tudo certinho, sem previsões ainda de ir, só com a vontade, eu disse, meu Deus, eu tenho praticamente uma semana para estar em Balneário. E aí, dia 8, estava em Balneário. Aí eu organizei tudo em uma semana, tudo que eu podia, que eu conseguia aqui, e dia 8 estava em Balneário. E desde lá, então, foi ano passado. Aí cheguei dia 8 de janeiro do ano passado e tô lá. E essa mudança de vida, como é que foi para ti no sentido emocional? Porque aqui tu tem a tua família, tu tem a tua vida, tens a tua loja. Como é que foi dar essa virada de chave? Muito difícil, Guilherme, muito difícil. Assim, principalmente nos primeiros 2 meses assim, de adaptação, foi bem desafiador, assim, porque eu fui sozinho, né? Sozinho, sem ninguém mesmo, deixei tudo aqui nas mãos da minha mãe. E aí eu fui para Balneário, sem amigos, sem família, não conhecendo ninguém, simplesmente com o trabalho ali na produtora. E então os 2 primeiros meses foram bem complicados, assim. Mas na fase de adaptação. Depois, deu medo no início, não? Muito, muito. Chorava horrores. Você chorava? Nunca fiquei longe da minha mãe tanto tempo, imagina, mesmo tendo quase 30 anos, né? Mas e nunca pra fiquei mãe, tão como é que longe. foi? Como é que a mãe encarou isso? Nossa, muito difícil também. Acho que a família toda ficou assustada. Porque a família também tende a dizer, será que é verdade? Meu Deus, estão te chamando para outro estado, Balneário. Quem é essa pessoa? Passou pela cabeça que podia ser um golpe. Claro. Como acontece, tá, Guilherme? É super normal dentro do meio artístico também. Muitas pessoas sofrem golpe. Por isso que uma das dicas que eu dou também para as pessoas é verem bem a agência que vão, os contatos certos, porque realmente acontece, é super normal. Só claro, eu pesquisei antes, já vinha trabalhando com eles 1 ano, né? E aí... Mas a família toda ficou, assim, metade da família ficou, meu Deus, não vai. E a outra metade falou, não, vai, faz isso desde pequeno, tá, né? O teu sonho, tem que tentar mesmo. E aí, desde então, eu tô lá em Balneário. E nesses 2 meses que tu disseste que foram os mais difíceis, né, os 2 meses iniciais, em algum momento passou pela tua cabeça desistir? E quase todo dia. De 7 dias da semana, 5 eu queria voltar. Nos primeiros meses, assim, né? Mas depois, como eu te falei, foi adaptando. E aí, hoje, eu não penso em voltar a Rio Grande para visita. Só de visita? Só de visita. O que te deu força nesses primeiros meses lá para não desistir, Natanã? Eu tenho muita fé em Deus, né, Guilherme? Eu acredito muito em Deus, tenho muita fé mesmo. E aí é ele que me dava forças, assim, para aguentar os primeiros meses de adaptação. Mas assim. foram difíceis mesmo esses 2 meses? Muito difícil, porque eu cheguei lá em Balneário e eu fui bem na época do verão, temporada aberta lá. E lá é um estado uma cidade bem cara, né? E aí eu não conseguia lugar para ficar. Então eu fiquei 2 meses e meio, isso é muito louco, né? Eu fiquei 2 meses e meio dentro de um Airbnb, morando num Airbnb, num quarto com banheiro.
Então, tu imagina, eu saio daqui, da minha casa, tudo estabilizadinho, chego em um lugar novo, sem conhecer ninguém, ainda fico 2 meses e meio morando dentro de um quarto com banheiro, por causa do sonho. Além da moradia, que outros desafios tu enfrentou lá, né? Peguei a primeira enchente, ainda brinquei com o pessoal lá que estava acontecendo enchente, tinha passado a enchente aqui em Rio Grande. Eu cheguei lá no primeiro final de semana que eu cheguei, deu aquela enchente em Santa Catarina. A água também estava no meio das casas, assim, ainda eu brincava com as pessoas, nossa, trouxe enchente para o estado de vocês. Então foi muita coisa, assim, que aconteceu. Função com o carro, e caí até com o patinete, me machuquei todo o corpo indo trabalhar. Teve que ir pro hospital ou não? Fui Não, eu machuquei todo o corpo, assim, indo trabalhar. Saindo do trabalho, na verdade, não foi indo, foi na volta. E aconteceu muita coisa, gente, muita coisa. Mas eu resisti, eu resisti. Nesse meio tempo aí, que eu falo, né? Quem vai para Balneário para passear, para tirar férias, tem uma visão do lugar. É lindo, é maravilhoso, mas depois que tu mora e vive aquela cidade, aquela correria, aquela rotina, as coisas não são bem como a gente funciona. Como em qualquer lugar, eu acho, na verdade, né? É bem, bem louco. Mas valeu a pena, viu? Eu não volto, assim, volto para visitar. E passaria tudo de novo se fosse necessário. Com certeza, com certeza. Quantas vezes for preciso. Ô, Natanael, tu ganhou projeção nacional com um vídeo teu que viralizou nas redes sociais, foram milhões de visualizações. Como é que foi isso? Que vídeo foi esse? Mais de 2 milhões de visualizações teve o vídeo. Eu também, quando vi, falei, meu Deus, assim, do nada. E foi rápido, Natanael? Foi rápido. Na verdade, eu estava gravando já na produção uma série em São Paulo, e aí eu fiz um take assim da rua, tava chovendo, e aí eu botei uma frase, assim, sem pretensão nenhuma no vídeo, assim, uma frase das coisas que eu já venho trabalhando, né, sobre espiritualidade, sobre fé, e aí esse vídeo já tinha alcançado, assim, em poucas horas ele alcançou já 15, 20 mil visualizações, e em questão de uma semana ele já tava com 600 mil visualizações. E ali eu comecei a entender o meu público, porque eu vinha já testando vários tipos de conteúdo para ver qual tipo de público mais aceitaria o meu conteúdo, né? E aí eu comecei a sentir que esse tipo de conteúdo, o pessoal estava chegando no meu perfil, estava ficando, estava interagindo, e eu comecei a postar. E aí depois o segundo vídeo que eu fiz, que foi de uma taça, que eu escrevi uma frase, cura-se leva tempo. Foi exatamente essa frase, curar-se leva tempo. E aí é uma taça onde tem uma água suja dentro da taça e conforme a água vai entrando, vai saindo a água suja e vai ficando novo, né? Então o vídeo quis passar isso, que independente do tempo, tudo passa, né? E esse vídeo em poucos dias já estava com 1 milhão de visualizações. E daqui a pouco foi para 1,5 milhão e 1,8 milhão e hoje já passou de 2 milhões de visualizações. Puxa vida! E aí com isso chegou mais de 2.000 pessoas novas no meu perfil, e aí foi onde foram conhecendo mais o meu trabalho. E aí você disse que foi aí que você entendeu qual era o tipo de conteúdo que o teu público queria, que né? meu público queria Que tipo ver no de meu conteúdo perfil. aí você ganhou o teu público nas redes? Ah, exatamente. Por eu ter feito também uma novela com temática cristã, que foi na Record, né, uma participação, então isso tudo ajudou, deu relevância a chegar a um público que tinha fé, um público cristão dentro do meu perfil também, que é uma coisa que eu gosto muito, eu também venho de família cristã. Então, comecei a entender que era esse tipo de público que estava chegando. E hoje eu trabalho bastante com o perfil, trazendo essas frases motivacionais, vídeos motivacionais, contando um pouco do meu dia a dia e da carreira também. Hoje você tem quantos seguidores nas redes? Hoje a gente está com quase 13 mil seguidores. 13 mil? O início do ano passado eu fui para Balneário, eu tinha 1.500 seguidores. E aí hoje a conta está já com quase 13 mil seguidores. Bom, mas a tua trajetória, né, como você já antecipou, não ficou só no digital. Você já fez filme, já fez série, já fez novela, né? A gente vai falar sobre isso já. Vamos fazer um intervalo, Natanael? Pode ser? Sim, claro. Então tá. O Sala de Entrevistas de hoje está recebendo o ator rio-grandino Natanael Jovanovic. A gente faz agora um rápido intervalo e voltamos em seguida. Fica por aí. De volta com o Sala de Entrevistas, que hoje está recebendo o ator rio-grandino Natanael Jovanovic, que está curtindo férias na cidade e veio aqui conversar conosco. Natanael, no bloco anterior, a gente ia começar a falar sobre essa tua questão da carreira no audiovisual, né? Filmes, série, novela. Como é que funciona esse processo de teste, negativa, espera? Como é que é isso?
Perfeito. Então, eu fui para Balneário, como eu estava falando para vocês, né, para trabalhar dentro dessa produtora onde eu tinha feito a minha primeira série, né, minha primeira participação numa série independente que foi gravada lá em Balneário Camboriú. E aí eu entrei... Nessa série, desculpa te interromper, Claro. nessa tua primeira série, tu te inscreveu para participar? Isso, depois do filme, lembra? Eu fiz o filme e aí um dos diretores, o Rafael Mosato, viu meu perfil e me chamou para trabalhar na produtora e fazer um teste para uma próxima série. Vamos falar primeiro do filme, então. Como é que funciona? A pessoa quer participar de um filme, tá? Qual é o primeiro passo? Qual foi o teu primeiro passo? Eu fiz a inscrição diretamente num teste de elenco. Estava acontecendo, o mais próximo para mim na época era em Balneário Camboriú. Então eu fiz esse teste, ele foi 100% online. Faz uma inscrição online. Faz uma inscrição online. Manda um vídeo? Isso mesmo, manda um vídeo. Aí um produtor entra em contato contigo. E nesse vídeo, o que tu manda? Aí o produtor que pede, aí eles pedem fotos tuas de perfil, meio corpo, e um vídeo de apresentação, falando o teu nome, a tua idade, a tua cidade, e que você gostaria de fazer parte daquele elenco. Bom, aí se tu consegue convencer o produtor, Exatamente. Aí ele te procura. Isso. Foi o que aconteceu. Exatamente. Aí a gente entra para a segunda fase do teste, que é diretamente com o diretor. Aí onde ele vai te avaliar. Isso tudo online, Isso, nesse tudo caso. online. No meu caso, eu estava em Rio Grande, fiz em Rio Grande, tudo online. Aí o diretor entra em contato comigo e aí me faz N perguntas ali sobre perfil, sobre carreira, né? Vai conhecendo como eu falo, me posto diante das câmeras. E aí, se eu passo nesse teste com o diretor, aí a gente tem o terceiro e a última fase, que aí mesmo tem que ser na produtora, em Balneário, no caso. Que foi quando tu foi para lá para... Foi quando eu fui lá. Aí eu disputo esse teste com 200 pessoas. Bom, do momento em que tu te inscreveu no site até tu receber, olha, fosses aprovado, quanto tempo levou? Levou em torno de uns 3 meses o meu primeiro teste, assim, o total dele, assim, do processo, mais ou menos uns 3 meses. E para esperar esse tempo todo, como é que lida com a ansiedade? E eu lembro, muito engraçado, que eu fiz todas as seleções, assim, do teste, e aí uma das produtoras me disse, nós temos até sábado ao meio-dia para entrar em contato, para dizer se você foi aprovado para o elenco do filme ou não. E aí, sábado, eu acordei 9 horas da manhã já naquela ansiedade. Aí passava 9, passava 10, e 11, 11h20, 11h30 e ninguém ligava. Não vamos escolher, você meu Deus do céu, não fui aprovado no teste. E como eu te falei, a gente recebe muito, mas não é super normal, porque é perfil. Então, às vezes, eles querem um perfil negro, branco, mais gordinho, mais magrinho. Então, tudo é perfil. Então, eu falei, nossa, não passei no teste, meu Deus, e agora? E quando foi o 11h56, eu lembro exatamente o horário. Ligaram no mesmo dia mesmo? Sim, eles tinham até tal dia para ligar, até o meio-dia. E eu lembro que foi 11h56 da manhã, a produtora me ligou. E aí, nossa, foi uma festa em casa, né? Foi uma loucura, porque eu tava esperando 1 mês já, aquela ligação pro teste do filme. E aí, dali as coisas começaram a fluir. E a seleção da série também levou esse tempo, assim, de 3 meses? Não, aí já não levou, porque como eu entrei para dentro dessa produtora, né? Depois que eu continuei com eles, né? Gostei aí você já era da casa? Já era da casa ali. Aí a gente fica dentro do casting deles. E aí tudo que é trabalho que começa a surgir a partir daquele primeiro trabalho, se tu te encaixa no perfil, aí eles começam a te avisar e você começa a fazer os testes. Quem já é da produtora tem prioridade, tem a prioridade na ali, seleção. Exatamente. E aí tu começa a fazer os testes. Claro, tem alguns que a gente passa, outros não. Mas aí eles estão sempre te avisando sobre aquilo ali. Esse filme que tu fez, qual era o enredo? Qual foi a tua participação? Foi Se Ele Voltasse Hoje. Eu fiz um guia de um zoológico. Eu já fiz 3 personagens bem diferentes, assim. No filme eu fiz o guia do zoológico, né? Que ele cuidava das crianças lá no zoológico. Então era bem divertido, mas foi uma participação breve também, bem pequena no filme. E aí depois do filme, sim, que aí o diretor me viu, gostou do meu perfil. E aí me chamou para fazer o teste para a segunda série, que foi O Caminho da Esperança, onde eu fiz o meu primeiro protagonista. Foi o Lucas, um ex-traficante e ex-presidiário. Ali você foi o protagonista. Protagonista da série, isso. Puxa No meu vida. segundo trabalho eu já consegui ser o protagonista ali. Fiz o teste com várias pessoas também, vários meninos, vários perfis. E aí eu consegui passar para o protagonista da série. E aí depois disso que veio a novela? Depois disso veio ainda Reflexos de Coragem, que foi outra série que a gente fez. E aí sim, com esse aí o diretor me viu e aí surgiu um teste para fazer uma participação em uma novela da Record, que a gente não sabia qual. Eu também disputei esse teste com quase 200 pessoas e eu fui o único a passar no teste. Dos 200? Dos 200 Só você pessoas, que foi? Mas era uma vaga só? Para menino sim, ali, para aquele perfil que eles precisavam sim. E aí eu consegui passar. E aí você fez a novela da Record, que era... Eu fiz uma participação em Paulo Apóstolo. Como é que foi essa experiência, Natan? Foi a melhor experiência que eu já tive até hoje, assim, dentro do audiovisual, porque aí realmente eu tive um verdadeiro contato com as câmeras, com o elenco, com o figurino,
como funciona tudo por trás de um bastidor. Então foi uma experiência incrível, assim, de figurino, maquiagem, colocar barba falsa, cabelo falso, roupa, tudo foi incrível mesmo. Chegou a ter proximidade com algum ator, assim, Sim, que era não, a gente inspiração ficou no pra ti? set com todos os atores, assim, eu lembro, tinha a Michelle Baptista, que eu via ela em Malhação na época, e aí quando eu olhei assim, falei, nossa, realmente eles existem, porque também na minha cabeça eu também sou fã, né? Então eu olhava sempre pela televisão, toda aquela galera, todos aqueles atores, e aí eu vi eles, inclusive o Paulo também, ele foi protagonista foi Chiquititas? Foi uma das últimas novelas do SBT agora. E aí ele era o protagonista de Paulo. E aí eu vendo também toda aquela galera que eu acompanhei quando criança, porque eles fizeram parte da minha infância, alguns deles, né? E aí eu tá ali gravando com eles no mesmo camarim, no mesmo set de filmagens. Foi incrível. E ali, tu era só colega ou podia ser fã também? Dava de tietar, tirar foto? A gente descobre muito nos bastidores, assim, em saber separar as coisas, assim. Tinha um momento de a gente ir lá e tietar, tirar foto, e conversar, almoçar junto, mas quando a gente estava no set de filmagens mesmo, todo mundo se respeitava no sentido de que não dá de ficar ali, né, chamando para foto, porque eles entram, é absurdo, assim, eles entram num nível de concentração que realmente é lindo de ver, assim, é lindo de ver, porque tá falando com a gente normal, assim, daqui a pouco para e tu pensa que... Eu falo que um ator, ele parece... Quem vê de fora diz que a gente é tudo... Totoca? Vamos botar assim. Porque a gente é as pessoas mais totocas, assim, que eu vejo, assim, porque tu faz tudo ao mesmo tempo. Tu entra no nível de concentração, aí tu já sai, aí tu volta, aí tu tá lá, aí tu tá aqui, aí tu tá lendo o texto, aí tu leva pro chão de orelha do diretor. Teve uma cena que a gente gravou o dia inteiro. Demora muito, tá, gente? Demora muito. Uma cena que vocês veem, assim, de 1 minuto na tela de uma novela, é um dia inteiro pra gravar aquela cena, às vezes. Quando tu consegue gravar. Teve uma das cenas que eu fiquei das 8 horas da manhã até o meio-dia, colocando barba, cabelo, sobrancelha, figurino. E aí nós passamos o dia inteiro no set, porque tinha outra cena sendo gravada com outro elenco. E não deu tempo de gravar nossa, nós não gravamos. Tivemos que tirar todo o figurino e voltar no outro dia para gravar. Então acontece, o ator ele mais espera do que grava. É super comum isso. A preparação é muito mais demorada do que a hora de gravar. Muito mais demorada. E ainda quando tu vai pro set de filmagem, tu fica mais 2 horas ainda esperando. Porque posiciona todo mundo, posiciona a câmera, ou deu errado a cena, a luz não tava assim, o boom. Então é assim, ó, é louco, louco, louco. E nessa tua vivência lá no set, no estúdio de filmagem, o que você descobriu que você não fazia ideia que era daquele jeito? Teve alguma coisa que te surpreendeu? Tudo, positivamente, tudo. Hoje eu não consigo olhar nenhum programa, nenhuma série, nenhum filme da mesma forma. Hoje eu sei exatamente onde a câmera tá, onde o boom tá. Consigo ver muito erros de gravação hoje em dia, porque eu trabalho na produtora, então eu também produzo a série. Agora ajudo a produzir as séries, né? Então eu consigo... Os bastidores é o mais bonito de tudo, né? Então eu consigo ver certinho onde é que tá a câmera, onde é que tá o boom, onde é que tá o erro de continuação. Então, tu nunca mais assiste nenhuma novela da mesma forma antes de tu estar dentro de um bastidor de televisão. Alguma história curiosa, Natanã? Uma história curiosa da novela? É. Tem uma bem legal também que me marcou. Foi que a gente tinha que fazer uma cena. Eu fui um stand-in, gente. Pra quem não sabe, stand-in, e eu não sabia o que era, tá? Descobri lá. Eles usam o teu corpo, mas na computadorização gráfica colocam o rosto do ator. Tu não sabia que era... Tu vai uma fazer das cenas que eu fiz... Tu vai fazer um stand-in, te disseram isso. Uhum. O que tu imaginou que era? E aí eu não imaginei nada. O que eu fiz, né? Fui lá pesquisar, né, gente? Que eu não podia bancar aquele que não sabia, né? E aí eu, meu Deus... Mas você chegou no estúdio sabendo então já o que era. Não. Eu fui fazer minha participação normal. Só que esse ator não conseguiu chegar do Rio a tempo. A gente estava gravando em Torres, no Rio Grande do Sul, aqui. Na Record daqui. E aí o cara assim, o produtor faltou, o ator não vai conseguir chegar a tempo aqui no estúdio. Avião, voo, não deu tempo, atrasou. A gente precisa de um perfil parecido para fazer o stand-in. Aí o diretor me olha assim e fala: aquele rapaz. E eu, meu Deus, o que é stand-in, gente? O que é stand-in? Fui pra chat, a nossa chat hoje ela é nossa amiga, ela nos ajuda. E aí o chat, o que é stand-in? Aí eu descobri que eles usam o teu corpo, me vestiram exatamente como o personagem da novela, com a mesma roupa, que tava lá a roupa do personagem, me vestiram com a roupa do personagem, fiz a cena com o protagonista, então eu tava me achando, eu falei, nossa, vou fazer uma cena com o protagonista da novela. Mas aí depois eu fui descobrir, fui descobrir olhando o episódio da novela,
que era só o meu corpo. Na computadorização gráfica, eles botaram o rosto do ator e o ator gravou a fala dele lá pelo Rio de Janeiro e só colocaram o meu rosto. Então, literalmente, só foi usado o meu corpo. Então, só eu sei que eu tô naquela cena. Mas só essa eu conheço cena foi com o protagonista da novela. Foi com o protagonista da novela, com o Paulo. Porque... Bom, mas nos bastidores tu atuou com ele, então. Nos bastidores eu atuei, né? Na prática, eu atuei com ele. Só não apareceu no vídeo. Aí tem outra cena que eu fiz com ele, sim. Aí eu apareci, aí foi a minha participação mesmo. Então eu fiz, assim, bastante participação na novela, só que como stand-in ou como elenco B. E aí, elenco B o que é? Elenco B, ele ajuda mais na figuração. Ele faz mais figuração. Então é aquele pessoal que passa atrás, que tá conversando, que tá fazendo outras coisas e que o elenco A tá ali na frente, que é o principal. E aí tive a minha participação que foi no episódio 20, onde eu faço um seguidor de Paulo, aí onde Paulo conversa ali com seus seguidores e dá as ordens para eles ali. Aí aí eu apareço, aí tudo certinho. Bom, em paralelo a essa tua carreira de ator, tu também é produtor de elenco, né? Tu já falou aqui. Isso. Como é que é esse trabalho, Natanael? Então, todo esse processo que eu passei para chegar, hoje eu faço com quem quer entrar nessa área. Então, nessa produtora que eu trabalho hoje, eu sou o produtor. Eu vou lá olhar o teu perfil, eu vou te ligar, eu vou ver se você se encaixa em algum perfil ali de teste para novela, para filme, para séries. Então, hoje, o que fizeram comigo para mim entrar dentro da área artística, hoje eu faço com quem tem essa vontade também. Então, eu trabalho como produtor mesmo. E nessa produção, o que pesa mais? É técnica? É o perfil? É atitude? Como é que funciona? O principal é o perfil. Mas lembrando que hoje é preciso todos os perfis. Se a gente for olhar hoje uma novela, uma série, tem a vovó, tem o vovô, tem o tio, tem a tia. Então tem todos os perfis, assim, sabe? Então é bem difícil a gente não escolher alguém por perfil. Se encaixa no que a gente está precisando ali, do núcleo familiar, e tu fizer o teste e for aprovado, é bem tranquilo. Hoje em dia é muito mais tranquilo do que antigamente. E tem muita gente querendo ser ator e atriz, Natanael? Gente, vocês não têm ideia como é concorrido essa área. É impressionante, assim, impressionante. Lá nesse teu cadastro, tu tem quantas pessoas lá? Chega pra gente lá na produtora, em média, de 15 mil pessoas por mês. 15 mil pessoas a cada mês? 15 mil pessoas? Por mês, só, interessadas, sim. Aí nós somos 15 produtores, aí cada um fica encarregado de entrar em contato com mais ou menos 1.000 pessoas ao longo desse mês. Então somos 15 produtores, cada um ali tem seu espacinho dentro da produtora. Mas dá de fazer contato com 1.000 pessoas por mês? Dá, porque esse primeiro contato é só aquele vídeo de apresentação, lembra? Mas todo o material que mandam, a produtora olha? Não passa nada, encarregado, sim, o produtor, porque só chega no diretor, o diretor é o último a receber. Então ele passa por nossa avaliação primeiro, e aí depois o diretor recebe ali. Se o diretor já está recebendo, mas é porque cada já foi um vídeo olha 1.000 vídeos por mês? Quase 1.000 vídeos por mês. É muito vídeo. E passa das 9 da manhã às 6 da tarde olhando vídeo. E esses vídeos são longos ou não? Não, é de até 30 segundos. Então é bem tranquilo de olhar, assim. O que eu falo, cansa a mente só. Eu já ia perguntar, não enjoa? Ficar tanto tempo vendo vídeo. Enjoa, mas faz parte, né? Porque aí eu penso hoje, o legal é que eu já passei por essa fase. Então eu sei muito bem como é agora, né? Então alguém também já olhou meu vídeo, meu perfil, pra eu estar lá. Então, claro, eu tento Isso te faz ter, assim, um olhar mais generoso. Isso, essa sensibilidade. E porque eu sei também o quanto esse sonho ele é caro para muitas pessoas, né? Porque a área artística, ela é muito corrompida, eu costumo dizer, né? Um querendo mais que o outro, e quem tem mais quer levar mais. Então, é bem corrompida que eu falo. Então, a gente tem que ter aquele olhar mais generoso, mais, sabe, persuasivo em cada um, eu costumo dizer, assim. E eu gosto, é uma área que eu gosto, assim. Claro, gosto muito mais de atuar. Eu sou ator hoje e quero viver disso, né? Que é muito difícil viver disso também, né? Porque quando a gente não está em cena, a gente não está ganhando. Eu costumo dizer pro pessoal, a gente trabalha hoje por obra. As emissoras, muito difícil, estão contratando fixo. Então, hoje eles te contratam por obra. Tem tal novela, você vai ganhar enquanto você estiver fazendo parte daquela produção. Mas se você ficar ali depois 3 meses sem trabalhar, 4 meses sem trabalhar, você fica 3, 4 meses sem ganhar. Hoje você vive do salário da produtora como produtor. Isso, hoje eu tenho meu salário da produtora como produtor, tenho meu negócio em Rio Grande, né? E da atuação quando tem os trabalhos. Aí então, é um extra. Aí é o que eu falo, a atuação ela é um extra, realmente, de tudo ali é um extra. Bom, você está tirando o teu DRT,
Sim, já consegui tirar, já. Ah, já tirou? Já tirei, já. No release estava que você estava tirando. Estava tirando. Por isso que eu tô te perguntando. Mas já tirou, tirei. então. É que eu coloquei ele porque ele está para chegar. Tá. Porque eu tenho que receber essa numeração para poder trabalhar dentro das emissoras. Só esperando chegar. Só esperando, mas já foi aprovado pela banca. Então o DRT é um documento que com esse documento o ator consegue... Isso. É que nem o documento que o médico tem para atuar na medicina, o advogado, né, na advocacia. O ator também ele tem que ter esse documento que é o que prova que realmente ele é formado naquilo ali para poder trabalhar dentro de uma emissora. Sem aquele documento, só posso fazer figuração ou participações pequenas, que é o que eu fiz, porque ainda não tinha o DRT. E aí, agora, com esse documento, aí eu posso ir nas emissoras e participar dos testes de elenco para elenco fixo mesmo, chamado elenco A. O elenco A, olha. Isso mesmo. E aí, sim, para fazer a novela inteira, exemplo, para pegar um personagem com texto e fala durante o projeto. Ou seja, se abre um leque de possibilidades. Ah, não, o DRT é um leque de possibilidades, exatamente. Você disse que já está pronto, você está só esperando chegar. Você já pode começar a concorrer a vagas em elenco A ou só quando tiver em mãos? Não, já posso concorrer. Por isso que agora eu vim para Rio Grande para ver a família, os amigos, mas estou voltando agora dia 7 vou direto para São Paulo, porque eu tenho 7, 8 e 9, eu tenho uma entrevista lá. Aí eu tô indo também para fazer uma novela. Para fazer um teste também. Um teste para uma novela. Um teste, que eu não sei qual, tá, gente? Porque a gente faz o teste, só que a gente não sabe para qual projeto. Assim, nem para qual emissora é? Para emissora até sim, que foi para Record que eu fiz. Esse teste que você está esperando é para Record. Outra novela na Record. Isso. Eu tenho bastante contatos de lá, porque o meu diretor, ele já fez 2 novelas na Record, Gênesis e Reis. Então eu tenho uma gama de contatos de lá. E também tem alguns contatos do SBT também, é onde eu vou ir. Nas primeiras horas que eu chegar, esses são os meus compromissos assim. Record e SBT? O SBT fica em São Paulo, que é a sede oficial, e aí a teledramaturgia da Record é no Rio. E então, no SBT é para teledramaturgia também? Também, é um teste, só que aí, como eu disse, eu não sei para onde podem encaixar a gente, né? Agora, Natana, que conselho tu daria para quem quer seguir esse mesmo caminho que tu está percorrendo? Gente, não desistam, jamais. Jamais, assim, se é o teu sonho, é a tua vontade, vai com fé. Vai com fé, vai sem medo. É difícil, não vou dizer para vocês que é fácil, né? Requer ficar longe da família, dos amigos, do seu esposo, da sua esposa, né? Seus filhos, muitas pessoas que têm, mas vale a pena no final. Eu ainda estou no processo também, né, gente? Eu ainda não sou um ator famoso, ainda não sou super conhecido, mas está em busca disso. Estou em busca disso, sabe? Eu acho que o conhecimento, ele vem... É a tua conquista, assim, final, assim, mas eu prefiro muito mais chegar lá com a humildade, né, com a seriedade. Nunca é de verdade, assim, de coração, não é por fama, não é só por dinheiro. O dinheiro, claro, ele é consequência do nosso trabalho, a gente precisa, mas eu faço muito porque realmente, né, quando a gente gosta, que nem eu falo, hoje eu tenho negócio, mas se tu me perguntar, Natana, tu prefere ficar um dia no teu negócio ou um dia atuando? Eu prefiro ficar um dia atuando. Bom, e se tudo der certo, nos próximos meses, não só Rio Grande, mas o Brasil inteiro vai estar vendo Natana Jovanovic numa novela no canal aberto. Amém, se Deus quiser. Já estamos lá, Paulo, aposto que ainda não assistiu e quiser acompanhar, passou na Record já, mas está na Disney também, né, que a Disney comprou os direitos da novela, então tá passando na Disney também. Natana, rapidamente, se tu pudesse voltar no tempo e falar com aquela criança que lá atrás tinha esse desejo de hoje estar vivendo tudo isso, né? Cheio de dúvidas, de medo, sem saber se ia dar certo ou não, o que tu diria para ela? Nunca deixe o medo de errar impedir que você jogue. E é isso. E faria tudo novamente. Igual, não mudaria nada. Tá valendo a pena. Eu acho que foi... Eu tinha antes aquele pensamento, nossa, já tô com 25, já tô com 26, já tô com 27, será que ainda dá tempo? Dá tempo. Então hoje eu vou fazer 30 anos e faria tudo de novo no mesmo tempo, não passaria do processo. Acho que eu viveria o processo todo de novo exatamente como ele foi feito. Mas nunca é tarde para buscar o seu sonho. Nunca. Hoje a nossa atriz lá da produtora mais madura, que eu costumo falar, tem 88 anos. E dá um show de atuação, tá? E tá dando exemplo para tudo. Tá dando exemplo para toda essa galera jovem aí que quer começar. Muito bem. Natana, obrigado pela presença. Obrigado, Guilherme. Sucesso na sua carreira. Felicidades para você. Obrigado, gente. Beijo, fiquem todos com Deus. E assim encerramos mais um Sala de Entrevistas. O nosso convidado de hoje foi o ator rio-grandino Natana Jovanovic. Obrigado pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana. A gente volta a se encontrar segunda-feira, 13h, no Informe Região.